pessoas, sejam muito bem-vindos. Esperamos que vocês estejam bem. Nós já estamos aqui na Escola para Aulas Digitais, né, para ajudar vocês neste conteúdo, o uso cotidiano de misturas. Ok, pessoal? Eu sou a professora Isabel, este é o meu sinal, né? E vamos lá. O que é que eu tenho aqui para mostrar a vocês? A respeito, gente, de estar conosco nesse momento ao vivo. É preciso baixar o aplicativo e aí poder participar, respondendo questionamento, fazendo perguntas, participando ativamente com a gente, dizendo o nome da escola, para a gente poder agradecer aos coordenadores e gestores o incentivo que eles vêm dando para que vocês participem conosco. Mas, para quem ainda não baixou, vai poder assistir essa aula pelo YouTube. Não esquece que lá no YouTube você pode dar o seu joinha e também fazer o seu comentário no chat. E para que a nossa aula fique mais interativa, né, nós contamos aqui com a questão Anderson para a questão de Libras, gente. A língua brasileira de sinais, para que todos possam participar da nossa aula. Mas vamos lá que ainda tem avisos. Estamos falando aqui, olha, a respeito do mês de maio. Estamos finalizando o mês de maio, mas é bem interessante a gente saber que nesse mês nós tivemos vários cuidados. Daqui a pouco eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai fazer aí uma retrospectiva desses cuidados, né? E aqui eu vou chamar a atenção aos pontos de vacinação contra gripe e sarampo. Procure o postinho aí próximo da sua casa e vão lá. Tem informações a respeito desses pontos de vacinação para gripe e também de sarampo. É muito importante, gente, estarmos protegidos. Então, além da vacina da Covid, nós estamos aí na campanha da vacina contra a gripe e também sarampo. Para quem tomou a vacina no ano passado, não pense que está livre, não. Vamos tomar mais uma vez, trata-se de um vírus. E esses vírus, eles sofrem mutações. Então, agora, eu vou chamar a professora Cláudia para dar as boas-vindas a vocês e fazer uma retrospectiva bem rapidinho a respeito aí do mês de maio. E aí, Cláudia? Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Então, estamos aqui já com a participação muito boa de alunos, estamos felizes por vocês estarem aqui. Nós estamos com Giovana, Sabino, Leia, Lídia, temos a professora Milena também, agradecer a sua participação também, professora, a participação dos nossos alunos. Essas aulas são preparadas realmente com muito carinho para vocês. E em questão aqui o mês de maio, amanhã nós temos o combate ao câncer bucal, não é? A questão do tabagismo, do álcool, então em grande quantidade ele pode acelerar essa questão aí do câncer bucal, principalmente atingindo homens a partir dos 40 anos, que usam muito, não é um dos casos. Então qualquer questão de anomalia na língua, qualquer questão de abscessos na gengiva, ela pode dar na gengiva, na garganta, na língua. Então, procurar imediatamente, sempre fazer uma prevenção, procurar os postinhos, marcar um dentista uma vez ao ano, para observar realmente se tem alguma anomalia e se sentir alguma coisa antes, procurar realmente o dentista, o profissional, não é, específico, para ele identificar e encaminhar. Porque é aquilo que nós dizemos, se detectarmos antes, né, temos chance de cura, não é? Então, vamos lá, gente, ficar atentos a isso, tá certo? Um grande abraço, vamos continuar aqui a nossa aula, que está bem legal. Pois é, Cláudia. Vamos ver primeiro, professora Cláudia, fazer uma revisão, vamos ver rapidinho o que foi visto na aula passada. E é uma forma também, pessoal, de quem não assistiu, vai sentir aqui um gostinho e até mesmo querer voltar para assistir a aula que perdeu. Mas eu gostaria que vocês, rapidinho, pegassem uma folha de papel, pegassem um caderno, lápis, porque durante a aula vocês vão precisar de anotar. Vai ter uma tabelinha para vocês construírem. E eu gostaria que vocês fizessem. Então, pega um papel, corre aí, pega um papel, uma caneta, um lápis, que durante a aula nós vamos fazer esse pedido. E aí a questão do que nós vimos na aula passada. Nós vimos a questão de mistura. E em mistura, eu coloquei aí para vocês, né, que é simplesmente a união de duas ou mais substâncias. E essas substâncias são diferentes.
Quando eu falo em mistura, muitas vezes a gente pensa só na questão de laboratório, mas não é, né, gente? E aí eu estou trazendo a questão agora de uma mistura na linguagem popular. É uma expressão popular que indica todo alimento que não é arroz, feijão ou salada. É identificada como prato forte, ou a carne que serve no almoço e no jantar. Então, às vezes a gente diz assim, estou preparando o almoço, mas hoje não tem mistura. Então, a gente está se referindo, né, nesse caso aí, à carne. Bem interessante. Mas a nossa mistura, né, vai muito além desse, vamos dizer, desse hábito, dessa fala popular. A gente está trabalhando aí a questão da mistura como a união de duas ou mais substâncias diferentes. Nós vimos que, no estudo de mistura, essas substâncias diferentes, a gente pode classificar em homogênea e heterogênea. Homogênea, uma solução que apresenta uma única fase. E heterogênea, aquela que pode apresentar duas ou mais fases. Como eu falei na aula passada, essa questão aí de ser classificado como polifásico, vai estar aí um grande número, de 4 a mais, até onde a gente possa conseguir observar ou montar. Lembra dessa atividade? Essa atividade aí, pessoal, eu pedi na aula passada, que era para vocês darem uma olhada aí em casa e anotar quais são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas que vocês estão tendo contato. Essa não é a atividade de hoje, eu estou apenas cobrando, pedindo para que vocês façam. Realize essa atividade. Bota aí no comentário quais foram os exemplos que vocês colocaram para homogênea, para heterogênea. Que assim que aparecer, a professora Cláudia vai falar para mim e eu vou aqui, ó, falar para todo mundo os exemplos de vocês. Talvez quem escrever aí no chat vai ajudar os amigos que ainda não conseguiram fazer, ok? O que é que nós temos mais? Nós vamos começar aí com a questão da experiência. Lembra que a gente, para fazer uma experiência, a gente tem que se organizar antecipadamente. Primeiro, que instrumentos nós vamos usar? Depois, quais os materiais, quais as substâncias, qual a quantidade que nós vamos usar? E também é muito importante a gente saber que para fazer uma experiência, a gente precisa de registrar, anotar. Então, a gente começa com o material usado, que são os instrumentos e as substâncias, e depois o procedimento, onde a gente vai colocar o que foi feito primeiro, o que foi feito segundo, e por fim, a que conclusão vocês chegaram a respeito da experiência. Então, que será a hora da experiência. O que é que eu vou mostrar aqui a vocês na experiência? Então, eu trouxe algumas substâncias, além de expor aqui na tela, a questão de monofásica, é aquela que apresenta uma única fase, a bifásica, 2, a trifásica, 3, e a polifásica de 4 ou mais. Então, aí na tela a gente já tem um exemplo. E eu vou trazer aqui para vocês, olha aí, para vocês observarem, a monofásica. Então, a gente está vendo aí apenas a água. A bifásica, a gente já está vendo a presença de uma outra substância, que aí vai ser o óleo. A trifásica, né? Além da água e do óleo, a gente está vendo aí a questão da areia. E a polifásica, a gente está vendo aí uma quarta substância, que aqui a gente está representando também. Então, dá uma olhadinha aqui na minha mesa, que eu vou tentar apontar aqui para vocês. Deixa eu tentar apontar aqui. Então, primeiro eu vou botar para frente, acho que pela maneira que Billy colocou, acho que dá para a gente botar para frente. Então, aqui, olha, a monofásica. Então, o que é que eu estou colocando aqui para vocês? A gente consegue apenas ver a água, uma única fase, ok? E aqui eu tenho uma bifásica, água e óleo. Então, eu estou vendo aqui, ó. Deixa eu ver, trazendo aqui, para que vocês consigam ver a questão aí da água e do óleo. Tá vendo bem? Então, bifásica ou difásica. Aqui eu tenho 3, ó. A questão agora da água tá turva, a areia, né? Essa água agora que pegou algumas partículas aí da areia, né? Do humus, alguma coisa que conseguiu se dissolver, e o óleo. E a questão aí da quarta, para ser a questão de ser bifásica, a gente já mostrou, trifásica, e agora eu vou transformar essa aqui, essa
trifásica, eu vou transformar em polifásica e vou colocar orégano aqui para que vocês observem. Então, agora, né, eu tenho aqui a... Dê uma olhada, pessoal, se dá para observar as 4 fases. A areia, né, essa água turva, o óleo, que está aqui, ó, brilhante, e em cima desse óleo eu tenho o orégano. E aí a gente está mostrando as fases, né? As representações. Agora vejam que interessante. É importante a gente observar as fases, mas também tem alguma coisa aí que a gente não consegue ver. Exemplo, essa água aqui, eu coloquei sal e açúcar, mexi bem e ela dissolveu. Então eu tenho aqui uma única fase, porém a gente vai ver que dentro dessa água tem outras substâncias. Daqui a pouco a gente vai conversar a respeito dos componentes, aqueles que são visíveis, como a gente vai falar aí das fases, e os que a gente não consegue ver, mas estão presentes nessa, vamos dizer assim, nessa representação. O que é que eu tenho mais aqui para mostrar a vocês? Quando a gente fala a questão aí de mistura, né, e a gente diz que é simplesmente a união de 2 ou mais substâncias diferentes, a gente vai começar a falar de algumas características. São materiais puros, são formados de um mesmo tipo de constituintes, possuem propriedades e características químicas bem definidas. Então, aqui a gente tem um conjunto de características que diz que é uma mistura. Agora, sabendo que essa mistura aí, esses materiais puros, a gente vai daqui a pouco discutir o que é um material puro. Formado por um mesmo tipo de constituinte, a gente vai ver que vai ser pode ser a composição, pode ser o tipo, o estado físico também vai estar presente aí, e possui algumas características químicas bem definidas. E a gente vai ver a presença aí desses elementos químicos e dessas propriedades químicas. Agora a gente vai ver que as misturas são materiais que apresentam propriedades físicas e químicas variáveis. Então a gente já viu que elas são formadas por 2 ou mais substâncias, e agora a gente vai ver que são formadas a partir, né, de propriedades físicas e químicas. E essas propriedades físicas e químicas são variáveis. A primeira é o ponto de fusão. E o que é o ponto de fusão, né? A gente vai ver aí a questão do degelo. A gente vai ver também o ponto de ebulição, que é o ponto de fervura, de aquecimento. E aqui vai um recadinho aí, passem aí para a mãe de vocês. A questão da água pura, no momento da fervura, ela vai ferver bem mais rápido se ela não tiver com sal. Se a gente colocar o sal, vai demorar aí essa fervura. Então a gente vai colocar a água para aquecer, para colocar o arroz, para colocar o macarrão, sem o sal. Deixa para colocar o sal, para a gente poder economizar, né, a questão aí do gás. Outra propriedade é a densidade. Então apresenta característica muito própria da densidade. E a gente vê quem é mais denso e menos denso. A água e o óleo, quem é mais denso? A água. O óleo é menos denso, por isso que ele ficou na parte superior. E assim por diante. Qual é outra característica química? A questão de cor e odor. Então, nas propriedades químicas, a gente vai ver as propriedades organolépticas. São aquelas que a gente consegue observar através dos órgãos dos sentidos. Como é o caso aí da cor, observando aí a questão da visão, e a questão do odor, aí a questão da gente conseguir cheirar e identificar a substância. O que é que temos mais em relação a propriedades? Elas podem ser inflamáveis ou não. Então, mais uma característica aí, né, da química da substância. E outro seria a solubilidade. Ela vai ser dissolvida? Ela é fácil de se dissolver na água ou em outro tipo de líquido? Então, a gente está falando mais aqui das misturas relacionadas ao estado líquido da matéria, o estado líquido aqui desses elementos. Embora que eu coloquei aí areia, eu coloquei orégano, que já apresenta uma outra, né, vamos dizer assim, está aí no estado sólido. O que é que nós temos mais? Professora, a senhora falou em substância, mas o que é substância? A gente já vem conversando, dizendo que as substâncias elas podem ser classificadas como simples e compostos.
E aí eu vou trazer para vocês aqui, né? Observem bem que eu vou apontar para as fórmulas químicas e a partir da fórmula vocês vão descobrir, né, a questão aí se elas são simples ou compostas. Então, para cada letra dessa, representa um elemento químico. Então, o O2, que é o gás oxigênio, ele vai ser classificado aí como uma substância simples, apresentando apenas um elemento químico. O nitrogênio, um gás muito presente, né, no nosso ar atmosférico. N2, também uma substância simples. E o hidrogênio, também formado apenas. Qual é a dica que a professora vai dar para vocês perceberem na fórmula quando é uma substância simples ou composta? Mesmo que vocês não saibam o que é. É a presença de letra maiúscula. A quantidade de letra maiúscula que tiver, a gente vai identificar como a quantidade de elementos químicos. Vejam aqui na substância composta. CO2, gás carbônico. O C do carbono e o O do oxigênio diz que ali tem 2 elementos químicos. Logo, a substância é composta. Veja aqui a característica aqui da água. H2O, 2 letras maiúsculas. Logo, apresenta aí a questão aí de ser uma substância composta. Outra aqui, ó, o NaCl, o sal de cozinha. Nesse aqui, a gente tem 2 letras maiúsculas, N e C, e 2 minúsculas. Mas a minúscula a gente não conta, porque o que representa a diferença aí é a presença de letra maiúscula. Vamos dizer que o Na, né, a questão aí do sódio, ele estivesse aqui como substância simples. Ele teria que estar sozinho, mas ia apresentar 2 letras, mas apenas uma maiúscula, como é o caso aqui, ok? Então é muito importante a gente começar a perceber e já observar com um olhar, né, de curiosidade, de aprendizagem, esse conhecimento aí relacionado à química. Que alguns dizem assim, a gente está estudando ciência, professora. Sim, nós estamos estudando as ciências da natureza. A química, a física e a biologia. São essas 3 matérias que a ciência da natureza, né, no ensino, desde o ensino fundamental, né, ou seja, dos anos iniciais e dos anos finais. Quando vocês chegarem no ensino médio, vai ser diferente. Cada uma dessas ciências vamos dizer assim, vai compor um estudo e vai ter um professor especialista só nisso, para conversar com vocês e para apresentar um monte de curiosidades. Mas vamos lá. Já vimos as substâncias, vimos aí diferenciar substância simples de substância composta. Logo a gente vai poder, né, classificar, mesmo que vocês não saibam o que é a substância. É só em observar a fórmula, vocês já aprenderam que eu posso dizer se é simples com a presença de apenas uma letra maiúscula e composta com a presença de 2 ou mais letras maiúsculas, ok? O que é que nós temos mais? Mas vamos conversar a respeito de mistura homogênea e mistura heterogênea, que nós já iniciamos na aula passada e hoje a gente está dando continuidade, ok? Então aí, a mistura homogênea, ela também pode ser chamada de solução. Então, ali aconteceu uma solução. E aí a gente tem como característica principal uma única fase visual, uniforme. E mesmo na questão olhando no microscópio, a gente não consegue ver outras fases. Então, vai ser uma única fase. Agora, veja uma curiosidade que eu estou trazendo na aula de hoje, sobre mistura heterogênea. É formado por 2 ou mais fases, não são uniformes e é descontínuo. Mas aqui vem a grande característica. Quando a gente olha para o sangue, a gente já classifica o sangue, né? Professora, é homogêneo, eu vejo só uma fase. E aqui a gente está vendo não só o sangue, como o leite, alguns tipos de suco. São substâncias heterogêneas. Só que a olho nu, a gente não consegue identificar as fases. Mas ao microscópio, colocando lá o sangue, a gente consegue ver várias fases. As plaquetas, as hemácias, o plasma, os leucócitos. Então, a gente consegue ver todas as fases. Então, a gente agora aprendeu o quê? Na mistura heterogênea não é só o olhar, não é só o nosso olho que vai identificar. O microscópio também vai estar fazendo isso. Que para a homogênea, essa aqui em cima, mesmo com o microscópio, a gente só vê uma única fase. Então, isso aí vocês não podem esquecer, gente. Veja essa informação.
Existem algumas substâncias que o microscópio vai apresentar a sua classificação e o nosso olho não vai. Não é isso? Estão gostando dessa informação? Será que tem alguém aí no nosso chat, Cláudia, conversando? Eu vou chamar a professora Cláudia para dizer como é que está o nosso chat, como é que os alunos estão, o que é que eles estão falando, o que é que ela também quer contribuir em relação ao que a gente vem falando. Os nossos alunos aqui, professor, estão interagindo conosco, Leia, Lídia, Giovana, Sabino, então estão interagindo, estão gostando da aula, estão participando. Eu estou alertando que essa aula é uma continuação da aula de segunda-feira, não é? Que eles podem assistir também, que complementa, essa aula é um complemento também, e eles estão entendendo bem, viram direitinho o que a senhora fez, a experiência que a senhora fez, professora. Então, eles estão gostando e eu estou gostando também porque eles estão participando, interagindo aqui conosco, professora. Que bom, professora Cláudia. Então, vamos voltar, vamos mostrar mais, trazer mais informações. Ainda falando a respeito de substância e fase, eu estou trazendo mais informações para vocês. Vejam, as substâncias formadas somente por um tipo de componente, apresentando propriedades físicas definidas. Exemplo, né? Vamos falar agora de exemplo de substância. Água destilada. A água destilada, ela apresenta apenas o hidrogênio e o oxigênio. É água pura, pura. O gás oxigênio, não apresentando mistura. E outros. Agora a gente vai falar de fases. Fases representam uma porção da mistura com as mesmas propriedades. E essas fases, elas podem ser classificadas em monofásica, bifásica, trifásica e polifásica, que eu conversei e mostrei aqui, né, para vocês. E eu vou mais uma vez mostrar o que é uma mistura, né? Monofásica, bifásica, trifásica e polifásica. Então, aqui a gente tem, ó, a questão da água, a monofásica mais uma vez, né? Mesmo sabendo que aqui tem água e açúcar e sal, um exemplo, mas eu só consigo ver uma fase. A segunda aqui, ó, água e óleo. Então, eu consigo observar essas duas fases, né? O óleo está aí brilhante. A questão aqui de 3 fases, né? A questão da areia, da água que está aí bem turva e da presença aí de orégano. E aqui a polifásica, que a gente vê um fiozinho só, bem fininho do óleo, né? A areia, a água, o óleo e mais uma vez aí o orégano. Então, com isso, a gente está apresentando as fases, né, que apresentam as substâncias, as misturas que nós estamos estudando. O que é que eu tenho mais? Eu tenho agora uma atividade para vocês, pessoal. Lembra que no início da aula eu pedi para vocês pegarem um caderno ou uma folha de papel? Então, antes de explicar a atividade, eu quero que vocês, vamos lá, que vocês façam esse quadro. Então, tem esse quadro aí, desenho, fases e componentes. Eu estou dando 3 exemplos e vocês vão ter que ter o quadrinho para o desenho, o quadrinho para a fase e o quadrinho para componentes. Quando vocês fizerem o desenho, eu vou explicar com um exemplo, que é o exemplo que está com a estrelinha, e agora eu vou dizer o que é que vocês vão fazer. Enquanto vocês desenham, eu vou explicar essa atividade. Como é, professora, essa atividade? A primeira coisa que vocês vão fazer é observar a numeração. O número 1, número 2 e número 3. E depois, professora, vocês vão agora observar a imagem. Qual é a imagem que está sendo apresentada, né, no número 1? No Becker 1, ou seja, no copo de laboratório 1. É interessante. Depois a gente vai para o número 2. A água, né, que tem aí, ó, água, sal e açúcar. Você observa o número 2 e observa também a imagem. Além da imagem, eu coloquei um texto, coloquei aí as informações, com o que é que tem dentro desse copo. E na 3 também. Então, se você observou o número, observou a imagem e ainda tem as dicas do que tá, o que contém dentro de cada becker, aí becker que eu estou falando é o copo de laboratório, vocês têm como preencher, né, esse quadrinho. Então, vocês vão desenhar e vão preencher. Veja que interessante. O primeiro vocês vão ter que desenhar. Vocês vão lá e vão desenhar o copo
como vocês estão percebendo aí, né, na imagem. Depois vocês vão colocar o número. Quantas fases? Vocês vão dizer se é 1, 2, 3, né, 4, etc. 4 uma reticência. E depois, componentes. Professora, componente, a senhora vai explicar agora. Isso mesmo, pessoal. Componente, a gente vai dizer o que tem dentro desse copo, sendo visível em fase ou não. Eu quero saber o que foi colocado dentro desse copo. E para explicar essa tarefa, eu vou mostrar a vocês agora esse copo, né? Esse beck que está com a estrelinha, né? Vou pedir para a Bíblia deixar bem grande. Pronto, ok, Bíblia, obrigada. Então, aonde tem a estrelinha é o que eu vou explicar. Vejam, então nesse becker eu tenho, se for colocar, vou desenhar, se eu for colocar fase, eu só consigo ver 3 fases. A fase da areia, a fase da água com sal e açúcar e a fase do óleo. Então, em fase, ele só vai apresentar aí, né, a questão de 3 fases. Então, eu vou escrever número 3, aonde tem o nome fase. Mas agora eu tenho que dizer componentes. Eu posso dizer componentes com número, professora? Pode, porque já está escrito aí. E aí, quantos componentes tem nesse exemplo da estrelinha? Vamos lá? Areia, açúcar, sal, água e óleo. Então, tem 5 componentes. Com isso, vocês preencheram o desenho, a quantidade de fases que vocês observaram e o terceiro quadrinho, a questão de dizer quantos componentes. Não precisa escrever o nome, é só o número, viu, pessoal? Ok? Então, quem está tentando fazer aí vai dar uma paradinha, continua depois. E quando a aula estiver lá no YouTube, rever e ver realmente se você conseguiu fazer essa atividade. Vamos continuar. E aí, para a gente continuar, eu tenho alguns questionamentos. Água com gelo. Quantos componentes tem, professora? Né? E tem quantas fases? Aí, às vezes, é um mistério. Muita gente, às vezes, não sabe. O que eu vou fazer agora para descobrir? Eu vou olhar, eu vou utilizar a visão para poder identificar. Eu vejo a água líquida e vejo os cubinhos de gelo. Olha a resposta que eu já estou dando aqui a vocês. A água com gelo, olha, tem um componente, que é a água. Mas ela apresenta 2 fases. A fase do gelo, que está no estado sólido, e a fase da água líquida, né? E aí vocês conseguem ver. Então, nós vimos antes mais componentes e menos fases. Agora eu estou ao contrário. O copo com gelo vai mostrar aí. E aí, pessoal, a gente tem mais curiosidade para mostrar. Eu vou deixar aqui, né, uma curiosidade. Vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir de vocês e vou encerrar com um questionamento. Bem, gente, nossa aula está chegando ao fim. Muito obrigada pela participação de vocês nessa aula tão boa aí, tão clara, não é? Então, espero que vocês tenham conseguido fazer o quadrinho para fazer a atividade. Se não, vai no YouTube rever essa aula e que vocês vão conseguir fazer. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, pessoal, também estou me despedindo, espero que vocês estejam bem, mas vem aí o questionamento. Por que nos locais onde neva, nas estradas, é costume colocar sal? Isso aí eu vou responder para vocês com um vídeo bem interessante. Aguardem. Tchau, pessoal!